Superman, no cinema. Do triunfo ao caos. Qual filme reina supremo? Prepare-se para uma jornada épica através do cosmos cinematográfico do Homem de Aço. Você acha que conhece a história do último filho de Krypton nas telonas? Pense de novo. Desvendaremos segredos, exporemos controvérsias e coroaremos o Rei Supremo do Superman. Apertem os cintos, pois a velocidade da luz é fichinha perto do que está por vir. E aí, super fã! Curtiu essa prévia supersônica? Então, não perca nenhum detalhe dessa investigação kryptoniana. Deixe seu like para nos dar super força. Role a tela para deixar seu comentário bombástico sobre qual seu filme favorito e por quê. Compartilhe com seus amigos que também amam um bom voo cinematográfico e, para não perder nenhuma de nossas análises intergalácticas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua participação é nosso combustível cósmico, o ícone que voou alto e baixo. Desde as profundezas de Krypton até os céus de Metrópolis, a saga de Superman no cinema é uma montanha-russa de emoções, efeitos especiais de tirar o fôlego e decisões criativas que dividiram legiões de fãs. Testemunhamos sua ascensão como um farol de esperança, seus confrontos colossais com ameaças cósmicas e terrestres, e até mesmo seus momentos mais sombrios e controversos. Mas, em meio a tantos filmes, qual deles ascendeu ao panteão dos deuses cinematográficos, conquistando corações, mentes e, crucialmente, os cofres da bilheteria? Prepare-se para mergulhar em um universo de capas esvoaçantes, raios de calor e a eterna busca pela verdade, justiça e o jeito americano. A Era de Ouro e um legado inigualável, expandido. Em 1978, as cortinas se abriram para um evento cinematográfico que transcenderia a adaptação de um mero personagem de quadrinhos. Superman. O filme. Sob a batuta visionária de Richard Donner, o público foi transportado para um mundo de esperança, heroísmo e efeitos visuais que, para a época, desafiavam a própria imaginação. A escolha de Christopher Reeve para encarnar o Homem de Aço provou ser um golpe de mestre, pois o jovem ator não apenas se assemelhava fisicamente ao herói, mas também capturou sua essência benevolente e a dualidade sutil de Clark Kent com uma maestria surpreendente. A narrativa do filme, dividida em duas partes distintas, a trágica beleza de Krypton e a jornada de Kal-El para se tornar o protetor da Terra, estabeleceu um tom épico e uma profundidade emocional raramente vistos em filmes de super-heróis até então. A dedicação em construir um universo crível, desde a avançada civilização kryptoniana até a vibrante metrópolis, imergiu o público em um mundo de fantasia com raízes surpreendentemente humanas. A ameaça de Lex Luthor, interpretado com um charme maquiavélico por Gene Hackman, forneceu um contraponto inteligente à pureza de Superman, explorando a inveja e a ambição como forças motrizes da vilania. A trilha sonora, composta pelo lendário John Williams, elevou a experiência cinematográfica a um patamar transcendental. O tema principal de Superman tornou-se instantaneamente icônico, evocando sentimentos de poder, esperança e a promessa de um futuro melhor. A música não era apenas um acompanhamento. Ela se tornou parte integrante da identidade do filme, influenciando inúmeras trilhas sonoras de filmes de super-heróis que se seguiram. A combinação da direção segura de Donner, a atuação carismática de Reeve e a música inspiradora de Williams criou uma sinergia mágica que ressoou profundamente com o público. O sucesso de bilheteria de Superman. O filme foi um fenômeno cultural, solidificando o gênero de super-heróis como uma força dominante em Hollywood. As longas filas nos cinemas e o boca a boca entusiasmado atestavam o impacto que o filme havia causado. O público não estava apenas assistindo a um filme, estava testemunhando o nascimento de uma lenda cinematográfica, um farol de esperança em um mundo muitas vezes cínico. O retorno financeiro massivo abriu as portas para investimentos maiores em filmes de gênero, pavimentando o caminho para a Era de Ouro dos super-heróis que viria décadas depois. O reconhecimento da indústria cinematográfica veio na forma de um Oscar de melhores efeitos visuais,
uma merecida homenagem à inovação técnica que trouxe o Homem de Aço aos céus de forma tão convincente. As indicações em categorias como Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora Original sublinharam a qualidade da produção em todos os seus aspectos. O filme não era apenas um espetáculo visual. Era uma obra de cinema bem construída que merecia ser reconhecida por sua excelência artística e técnica. O legado de Superman. O filme transcendeu o sucesso comercial e o reconhecimento da crítica. Ele se enraizou profundamente na cultura popular. A imagem de Christopher Reeve voando pelos céus de Metrópolis tornou-se um símbolo duradouro de heroísmo e esperança. Frases como "Você vai acreditar que um homem pode voar" ecoaram por gerações, capturando a magia e a maravilha que o filme despertou. O filme influenciou inúmeras outras adaptações de quadrinhos, estabelecendo um padrão de seriedade e respeito pelo material original que muitos cineastas se esforçariam para seguir. A abordagem de Donner em equilibrar o tom sério da narrativa com momentos de humor e leveza contribuiu para a atemporalidade do filme. Ele entendeu que, por trás dos superpoderes e das capas esvoaçantes, havia um ser humano com suas próprias lutas e emoções. Essa humanidade, magnificamente transmitida por Reeve, foi o que realmente conectou o público com o personagem. O filme não era apenas sobre um homem que podia voar. Era sobre um estranho em um mundo estranho, tentando fazer o bem e encontrar seu lugar. Mas por trás de todo esse sucesso e aclamação, pairava uma sombra de conflitos criativos e tensões nos bastidores. O que poucos sabem é que a visão original de Richard Donner para a sequência, Superman Ugru, era drasticamente diferente do filme que chegou aos cinemas. E se eu te contasse que grande parte do que Donner filmou para a sequência foi descartado, substituído por um novo diretor com uma abordagem completamente distinta? Prepare-se, pois no próximo bloco desvendaremos a turbulenta saga por trás da criação de Superman 2 e como essa mudança de comando impactou o futuro da franquia. A ascensão de um rival, com um twist sombrio nos bastidores. A sequência de um sucesso estrondoso como Superman. O filme sempre carrega uma expectativa colossal, e Superman The Gone chegou aos cinemas em 1980 sob o peso dessa antecipação. A promessa de um confronto de proporções kryptonianas, com a introdução do implacável General Zod e seus seguidores, acendeu a imaginação dos fãs e da crítica. A narrativa habilmente tecida, que equilibrava a ameaça global com as implicações pessoais do relacionamento em desenvolvimento entre Clark Kent e Lois Lane, conquistou muitos, elevando a sequência aos olhos de alguns como até superior ao seu aclamado predecessor. A bilheteria, ecoando o triunfo do original, solidificou a franquia como uma força cinematográfica inegável. No entanto, a jornada para materializar a visão de Superman II no celuloide foi tudo menos tranquila, marcada por uma tempestade de controvérsias e conflitos nos bastidores que lançaram uma sombra duradoura sobre o filme. No auge da produção, o diretor Richard Donner, o maestro por trás do sucesso seminal do primeiro filme, foi abruptamente afastado do projeto. As alegações oficiais giravam em torno de divergências criativas irreconciliáveis e estouros orçamentários, mas a verdade por trás dessa demissão repentina permanece envolta em mistério e especulação, alimentando debates acalorados entre os fãs ao longo das décadas. Para ocupar a cadeira de diretor deixada por Donner, os produtores trouxeram Richard Lester, um cineasta com quem já haviam colaborado em empreitadas anteriores. Essa mudança de comando não foi meramente uma substituição de nomes nos créditos. Ela representou uma alteração sísmica na direção criativa do filme. Embora Lester tenha incorporado algumas das cenas já magistralmente capturadas por Donner, ele também impôs sua própria visão filmando novas sequências e refazendo outras com uma sensibilidade frequentemente mais leve, e em alguns momentos até mesmo inclinada à comédia, um contraste marcante com a seriedade épica estabelecida no filme original. Essa colisão de duas visões distintas resultou em um produto final que, embora comercialmente bem-sucedido e contendo momentos de brilho inegável, carregava consigo uma palpável inconsistência tonal. Os fãs e críticos mais atentos notaram essa disparidade,
debatendo se a visão unificada de Donner teria produzido uma obra ainda mais coesa e impactante. A pergunta sobre o que poderia ter sido começou a assombrar a percepção de Superman 2 para muitos. Apesar dessa turbulência nos bastidores, o filme entregou sequências de ação que permanecem gravadas na memória cinematográfica, expandindo a mitologia do Superman com a introdução de adversários à altura de seu poder. O confronto visceral com Zod, Ursa e Non representou um desafio físico e ideológico sem precedentes para o herói, forçando-o a confrontar as limitações de seu poder e a tomar decisões com consequências profundas para sua vida pessoal e para o destino do planeta. A exploração da vulnerabilidade de Clark em seu relacionamento com Lois adicionou uma camada de profundidade emocional raramente vista em filmes de super-heróis da época. A bilheteria robusta de Superman Zoom, mesmo sob a sombra da controvérsia nos bastidores, atestou o poder duradouro do personagem Superman e a curiosidade do público em testemunhar suas novas aventuras. No entanto, a sensação de que a visão criativa original havia sido comprometida deixou uma marca indelével na percepção da franquia. A demissão de Donner não foi apenas uma nota de rodapé na história da produção. Ela se tornou um ponto de inflexão que moldou o curso dos filmes subsequentes do Homem de Aço. A interrogação sobre o potencial não realizado de Superman de Go persistiu por décadas, alimentando a curiosidade dos fãs sobre o que a visão original de Donner realmente envolvia. Rumores de cenas perdidas e de um filme completamente diferente do que chegou aos cinemas circularam na internet e em convenções de fãs, criando um senso de mistério e anseio por uma versão definitiva da sequência. A sombra da demissão de Donner pairou sobre a franquia, levantando a questão crucial: o verdadeiro potencial de Superman 2 jamais seria totalmente realizado. Mas preparem-se para uma reviravolta que desafia o próprio tempo e a história do cinema. Décadas após seu lançamento conturbado, uma lenda começou a circular entre os fãs mais dedicados: a existência de um corte de Richard Donner de Superman 2, reunindo cenas inéditas e oferecendo um vislumbre da visão original do diretor. Será que essa versão perdida, ressuscitada das profundezas dos arquivos cinematográficos, revela uma obra-prima esquecida que supera até mesmo o filme que conhecemos? No próximo bloco, embarcaremos em uma jornada arqueológica cinematográfica para desenterrar os segredos do corte de Richard Donner e confrontar a realidade com o que poderia ter sido. Desenterrando o Ouro Perdido, a saga do corte de Richard Donner. Por décadas, a demissão de Richard Donner de Superman 2 alimentou a curiosidade e a frustração dos fãs. A ideia de uma visão alternativa do filme, mais alinhada com o tom e a narrativa do aclamado original, tornou-se uma lenda sussurrada nos cantos da internet e nas convenções de cultura pop. Finalmente, em 2006, essa lenda ganhou vida. Através de um esforço de restauração e edição, utilizando as filmagens originais de Donner que haviam sido arquivadas, o mundo pôde testemunhar o tão aguardado corte de Richard Donner de Superman 2. Essa versão alternativa do filme ofereceu uma perspectiva fascinante sobre o que poderia ter sido. Muitas das cenas que os fãs haviam ouvido falar, como a sequência expandida em Krypton e um final diferente, foram finalmente reveladas. O tom geral do corte de Donner era notavelmente mais sombrio e mais consistente com a atmosfera épica do primeiro filme. A relação entre Clark e Lois, embora ainda central, era abordada com uma sutileza diferente, e a ameaça de Zod e seus asseclas carregava um peso ainda maior. A recepção ao corte de Richard Donner foi, em grande parte, extremamente positiva entre os fãs e muitos críticos. Muitos consideraram essa versão superior ao filme lançado nos cinemas, elogiando a coesão narrativa, a profundidade emocional e a fidelidade à visão original de Donner. O lançamento do corte reacendeu o debate sobre a influência da mudança de direção e o impacto que ela teve no produto final. Ele serviu como um lembrete do potencial que havia sido parcialmente perdido na versão teatral. No entanto, é importante notar que o corte de Donner não estava totalmente completo.
Algumas cenas filmadas por Lester foram inevitavelmente utilizadas para preencher lacunas onde as filmagens originais de Donner eram insuficientes ou não existiam. Além disso, a qualidade de algumas das filmagens restauradas não era impecável, dada a sua condição de arquivo. Apesar dessas limitações, o corte ofereceu uma visão valiosa do que poderia ter sido o verdadeiro Superman 2. O lançamento do corte de Richard Donner não teve o impacto da bilheteria de um lançamento cinematográfico tradicional, pois foi disponibilizado diretamente para DVD e outras plataformas de vídeo. No entanto, seu impacto cultural foi significativo. Ele validou as esperanças dos fãs que ansiavam por uma visão mais autêntica da sequência e gerou uma nova apreciação pelo trabalho de Donner na franquia. A saga do Tio Corte de Donner serve como um estudo de caso fascinante sobre a complexa interação entre visão criativa, interferência do estúdio e o impacto que as decisões de produção podem ter no produto final. Ele levanta questões sobre a autoria cinematográfica e o quanto a visão original de um diretor deve ser preservada. Para muitos fãs, o corte de Donner representa a realização tardia do verdadeiro potencial de Superman 2. A existência e o lançamento do corte de Richard Donner adicionaram uma camada rica e complexa à história da filmografia do Superman. Ele transformou a percepção de Superman 2, de uma sequência bem-sucedida, mas imperfeita, para um ponto de "e se" intrigante na história do cinema de super-heróis. Ele nos faz questionar quantos outros filmes clássicos podem ter versões perdidas, aguardando para serem redescobertas e reavaliadas. E agora, com a perspectiva do que Superman Reborn poderia ter sido, o contraste com o caminho que a franquia realmente tomou se torna ainda mais gritante. Após a turbulência nos bastidores e a visão parcialmente comprometida da sequência, o futuro do Homem de Aço no cinema tomou um rumo inesperado na década de 80. Preparem-se para um mergulho em um território onde o tom se tornou mais leve e a magia original começou a se desvanecer, culminando em um ponto baixo que muitos fãs preferem esquecer. O próximo bloco explorará a controversa era de Superman 3 e Superman 4. Em busca da paz. A derrocada do herói. A era do humor forçado e do orçamento minguante. Após a promessa e o sucesso, ainda que manchado por controvérsias nos bastidores, dos dois primeiros filmes do Superman, a década de 1980 marcou um período de notável declínio para o Homem de Aço nas telonas. Uma combinação de busca por uma nova identidade tonal, possivelmente impulsionada por considerações financeiras, levou a franquia por um caminho que alienou grande parte da base de fãs, que se encantou com a seriedade épica e o senso de maravilha que caracterizaram as aventuras iniciais de Christopher Reeve. Superman 3, lançado em 1983, personificou essa mudança de direção, injetando na narrativa uma dose excessiva de humor pastelão e desviando o foco do próprio Superman para subtramas questionáveis. A decisão de integrar o popular comediante Richard Pryor ao elenco representou uma aposta ousada, mas que, infelizmente, não se traduziu em sucesso artístico. Embora o talento cômico de Pryor fosse inegável, sua participação em Superman 3 frequentemente parecia forçada e deslocada do universo estabelecido com longas sequências dedicadas às suas desventuras que pouco contribuíam para o arco narrativo central do Homem de Aço. O antagonista principal, um magnata da computação com ambições de dominação global, carecia da ameaça física e da presença imponente de vilões anteriores como Lex Luthor ou os implacáveis Kryptonianos, culminando em um confronto final que deixou muitos espectadores indiferentes. Apesar de apresentar uma premissa intrigante com a criação de um Superman maligno, através da instável kryptonita sintética, a exploração desse conceito promissor careceu da profundidade psicológica e do impacto dramático que merecia. O tom geral do filme gravitava em direção a uma comédia leve e, por vezes, infantilizada, frequentemente sacrificando a ação e a construção de tensão que eram marcas registradas dos filmes anteriores. Até mesmo os efeitos especiais, que haviam sido pioneiros e motivo de admiração nos primeiros filmes, começaram a apresentar sinais de obsolescência, com algumas sequências visuais visivelmente inferiores aos seus antecessores.
A recepção crítica de Superman 3 foi consideravelmente mais fria em comparação com a aclamação recebida pelos 2 primeiros filmes. Muitos críticos lamentaram a diluição do tom sério, a ausência de um vilão verdadeiramente memorável e o desperdício do potencial inerente à ideia do Superman corrompido. A bilheteria, embora ainda representasse um retorno financeiro razoável, sofreu um declínio notável em relação aos seus antecessores, sinalizando uma crescente insatisfação do público com a trajetória que a franquia estava seguindo. No entanto, o ponto mais baixo dessa progressiva derrocada aguardava os fãs em 1987, com o lançamento de Superman 4, Em Busca da Paz. Assolado por um orçamento drasticamente reduzido e por uma produção conturbada, o filme tentou abordar temas socialmente relevantes como o desarmamento nuclear, mas a severa falta de recursos financeiros se manifestou em efeitos especiais de qualidade lamentável e em um roteiro repleto de inconsistências e lacunas narrativas. Mesmo com o retorno de Christopher Reeve ao papel que o consagrou, sua performance não conseguiu redimir um filme amplamente considerado um dos piores exemplares do gênero de super-heróis já produzidos. Os vilões caricatos e unidimensionais, as sequências de ação mal coreografadas e a narrativa incoerente alienaram ainda mais o público e a crítica, selando o destino do filme como um fracasso retumbante de bilheteria e um ponto negro na história cinematográfica do Homem de Aço. A desventura de Superman 3 e Superman 4 serviu como um doloroso lembrete dos perigos inerentes a desviar-se da essência fundamental de um personagem tão amado e a comprometer a integridade da produção em prol de cortes de custos ou de tentativas equivocadas de atrair um público mais amplo através de um humor mal executado. O legado cuidadosamente construído nos 2 primeiros filmes parecia estar se esfacelando diante dos olhos dos fãs, deixando uma pergunta pairando no ar. O Superman cinematográfico conseguiria algum dia recuperar o brilho e a reverência que outrora possuíra? E, com o Homem de Aço cambaleando visivelmente após esses dolorosos tropeços nas telonas, o futuro da franquia parecia envolto em uma névoa de incerteza e desespero. Após um período de inatividade nos cinemas, uma faísca de esperança surgiu no alvorecer do novo milênio, com um cineasta aclamado, conhecido por sua reverência ao material de origem e sua habilidade em evocar nostalgia, assumindo o audacioso desafio de trazer Superman de volta aos céus. Será que essa tentativa de renascimento, carregada do peso do legado de Christopher Reeve e da pressão de se adequar à era moderna dos super-heróis, conseguiria redimir o Homem de Aço de seus recentes fracassos, ou o fantasma das produções de baixo orçamento e do humor forçado continuaria a assombrar o futuro da franquia? O próximo bloco mergulhará fundo na saga de Superman Returns, a tentativa de um retorno que dividiu opiniões. O retorno nostálgico, a sombra do legado e a busca por relevância. Após um hiato de quase 2 décadas desde a debacle de Superman 4, o manto do Homem de Aço foi novamente erguido nos cinemas em 2006, sob a direção de Bryan Singer, um cineasta conhecido por seu trabalho bem-sucedido na franquia X-Men e por sua admiração declarada pelos filmes originais de Superman. Superman Returns se posicionou como uma sequência direta dos 2 primeiros filmes estrelados por Christopher Reeve, ignorando os eventos dos controversos capítulos posteriores. Essa decisão estratégica sinalizava uma tentativa deliberada de resgatar o tom e a atmosfera que haviam conquistado o público inicialmente. A escolha de Brandon Routh para o papel de Superman carregava o peso da expectativa de suceder o icônico Reeve. Routh possuía uma semelhança física notável com seu antecessor, e sua interpretação buscou evocar a mesma gentileza e integridade que marcaram a performance de Reeve. O filme também trouxe de volta elementos nostálgicos, como a icônica trilha sonora de John Williams e a representação clássica de Metrópolis e seus personagens coadjuvantes, como Lois Lane, Perry White e Jimmy Olsen. A narrativa de Superman Returns focava no retorno de Superman à Terra após uma misteriosa ausência de 5 anos, durante os quais ele havia partido em busca de vestígios de seu planeta natal, Krypton. Ao retornar, ele encontra um mundo que seguiu em frente sem ele,
com Lois Lane agora mãe de um filho e aparentemente tendo superado seu amor por Clark Kent. A trama central envolvia o retorno de Lex Luthor, mais uma vez interpretado com astúcia por Kevin Spacey, em um plano ambicioso para criar novas massas de terra utilizando tecnologia kryptoniana, com consequências potencialmente catastróficas. A recepção crítica de Superman Returns foi mista. Muitos elogiaram a atmosfera nostálgica evocada pelo filme, a atuação respeitosa de Brandon Routh e a reverência demonstrada aos filmes originais. No entanto, o filme também foi alvo de críticas por seu ritmo considerado lento, pela falta de sequências de ação verdadeiramente memoráveis e por uma trama que alguns acharam derivativa e excessivamente dependente da nostalgia, sem trazer muitas novidades para a mitologia do Superman na era moderna. A bilheteria de Superman Returns, embora tenha representado um retorno financeiro considerável, ficou aquém das expectativas do estúdio, especialmente considerando o alto orçamento da produção. O público parecia dividido entre a apreciação pela homenagem aos filmes clássicos e o desejo por uma abordagem mais contemporânea e dinâmica do personagem. O filme não conseguiu reacender a paixão pelo Superman cinematográfico da mesma forma que se esperava. Superman Returns explorou temas interessantes, como a dificuldade de um ícone em se readaptar a um mundo em constante mudança e a busca por relevância em uma sociedade que parece ter aprendido a viver sem ele. No entanto, essa abordagem introspectiva e melancólica pode ter alienado parte do público que esperava um filme de super-herói mais tradicional, repleto de ação e aventura espetaculares. A sombra do legado de Reeve pairou pesadamente sobre a produção, dificultando a tarefa de Brandon Routh em criar uma identidade própria para o personagem. Apesar de suas qualidades e de suas intenções de honrar o passado, Superman Returns acabou deixando uma sensação de oportunidade parcialmente perdida. A tentativa de se conectar com a nostalgia dos fãs dos filmes originais pode ter impedido o filme de abraçar plenamente o potencial de uma nova era para o Superman no cinema. A pergunta que pairava no ar era se o Homem de Aço conseguiria se libertar da sombra de seu passado glorioso e encontrar um caminho relevante para o futuro. E enquanto Superman Returns tentava, com resultados mistos, trazer o Homem de Aço de volta ao imaginário popular, uma nova visão, mais sombria e visceral, começava a tomar forma nos corredores da Warner Bros. Uma abordagem que buscava desconstruir o mito e apresentar um Superman para uma nova geração, mais acostumada a heróis complexos e dilemas morais. Preparem-se para uma ruptura radical com o passado, uma reimaginação controversa que reacenderia o debate sobre a verdadeira essência do Superman e dividiria os fãs como nunca antes. O próximo bloco mergulhará na saga de Homem de Aço, a reinvenção sombria, desconstruindo o mito para uma nova era. Em 2013, o público testemunhou uma reimaginação drástica do mito do Superman com o lançamento de Homem de Aço, sob a direção estilizada de Zack Snyder e com Henry Cavill assumindo o icônico manto. Essa nova abordagem representou uma ruptura consciente com o tom mais otimista e tradicional dos filmes anteriores, buscando apresentar uma visão mais sombria, realista e visceral das origens do herói e de seu impacto em um mundo cínico e desconfiado. A narrativa focava intensamente na jornada de Clark Kent desde sua infância em Krypton até sua difícil decisão de abraçar seu destino como Superman e enfrentar a ameaça existencial do General Zod. A estética visual de Snyder, marcada por cores dessaturadas, câmera lenta estilizada e sequências de ação grandiosas e impactantes, conferiu a Homem de Aço uma identidade visual distinta de qualquer filme do Superman anterior. As cenas de luta, especialmente o confronto climático com Zod em Metrópolis, foram coreografadas com uma brutalidade e uma escala de destruição nunca antes vistas em filmes do personagem, refletindo uma tentativa de ancorar os poderes divinos de Superman em um contexto de consequências mais palpáveis e realistas. A caracterização de Superman em Homem de Aço também se desviou significativamente das representações anteriores. Cavill interpretou um Clark Kent atormentado por sua identidade alienígena e um Superman hesitante em abraçar o papel de salvador da humanidade.
O filme explorou o fardo do poder e a dificuldade de ser um símbolo de esperança em um mundo que teme o desconhecido. Essa abordagem mais complexa e introspectiva dividiu profundamente a opinião dos fãs, com alguns elogiando a tentativa de modernizar o mito e outros criticando a perda da essência otimista e inspiradora tradicionalmente associada ao personagem. A recepção crítica de Homem de Aço foi polarizada. Enquanto alguns críticos elogiaram a ambição da visão de Snyder, as sequências de ação empolgantes e a performance física imponente de Cavill, outros lamentaram o tom excessivamente sombrio e a representação da violência, particularmente no clímax do filme. A decisão de mostrar Superman tomando uma vida, um evento raro e controverso na história do personagem, gerou debates acalorados sobre a fidelidade ao material original e a adequação dessa representação para um ícone tão amado. Apesar da divisão de opiniões entre a crítica e os fãs, Homem de Aço alcançou um sucesso considerável nas bilheterias, demonstrando que havia um público ávido por uma nova interpretação do Superman, mesmo que essa interpretação desafiasse as convenções estabelecidas. O filme serviu como ponto de partida para o controverso universo estendido DCEU, estabelecendo um tom e um estilo que seriam seguidos, com graus variados de sucesso, por filmes subsequentes. Homem de Aço ousou questionar as próprias fundações do mito do Superman para uma nova geração de espectadores. Ele apresentou um herói lutando com seu lugar no mundo e com o peso de suas responsabilidades, em um contexto cinematográfico que buscava uma estética mais realista para um personagem inerentemente fantástico. A controvérsia gerada pelo filme reacendeu um debate fundamental sobre a necessidade de adaptar ícones clássicos para o público moderno, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas e as tradições estabelecidas. Apesar de seu sucesso financeiro, a recepção dividida de Homem de Aço ilustrou os riscos inerentes à reinvenção de um personagem tão profundamente enraizado na cultura popular. A busca por uma abordagem mais séria e adulta para o Superman alienou alguns fãs que valorizavam a esperança e o otimismo como elementos centrais do personagem. A pergunta que pairava no ar era se essa desconstrução do mito seria sustentável a longo prazo e se o público abraçaria essa nova visão do Homem de Aço. E com o DCEU oficialmente inaugurado por essa visão sombria e divisiva do Superman, o caminho para o futuro da franquia parecia pavimentado com incertezas e a promessa de um universo compartilhado de heróis. O próximo passo lógico seria o encontro do último filho de Krypton com outro ícone da DC, um confronto de titãs que geraria ainda mais debate e reacenderia antigas rivalidades entre os fãs. Preparem-se para o embate do século. Um filme que colocaria o idealismo de Superman contra o vigilante implacável de Gotham, em um evento cinematográfico que prometia redefinir o panorama dos filmes de super-heróis. O próximo bloco explorará a saga de Batman vs Superman, a origem da justiça. O legado voador e o amanhã inexplorado. Ao longo desta jornada épica pela filmografia do Superman, testemunhamos a ascensão de um ícone cinematográfico em 1978, sua manutenção no auge com uma sequência aclamada. O tropeço em tentativas equivocadas de humor e cortes de orçamento, um retorno nostálgico que dividiu opiniões e uma reinvenção sombria que reacendeu debates apaixonados. A Liga da Justiça, em suas duas versões contrastantes, ilustrou os desafios e as complexidades de construir um universo compartilhado de heróis. Através de críticas fervorosas, bilheterias astronômicas e o reconhecimento da indústria em premiações, um filme emergiu como o pináculo da representação do Homem de Aço no cinema. Superman. O filme, 1978, sua combinação de coração, heroísmo e inovação cinematográfica estabeleceu um padrão duradouro que continua a inspirar e encantar. A performance indelével de Christopher Reeve permanece a referência, e a trilha sonora de John Williams ecoa como um hino à esperança. No entanto, a saga do último filho de Krypton nas telonas está longe de um ponto final.
O futuro reserva mais capítulos, com novas visões e interpretações prontas para alçar voo. A promessa de um novo filme do Superman sob a liderança criativa de James Gunn reacende a esperança de uma adaptação que possa capturar a essência do herói para uma nova geração, equilibrando o legado do passado com a necessidade de inovação. Será que o próximo filme do Superman conseguirá superar a marca estabelecida pelo clássico de 1978? Conseguirá encontrar um novo intérprete que personifique a esperança e o poder do Homem de Aço com a mesma autenticidade? O futuro é incerto, mas a chama da lenda de Superman continua a brilhar, alimentada pela paixão dos fãs e pela eterna busca por um herói que nos inspire a acreditar que podemos voar. E agora, a pergunta que paira no ar, mais carregada de suspense do que um confronto com Brainiac. Com o anúncio do novo universo DC liderado por James Gunn, qual será o destino do Superman do passado? Veremos Henry Cavill retornar ao papel? Brandon Routh terá outra chance de voar? E o legado de Christopher Reeve será honrado ou reinterpretado de maneiras surpreendentes? No nosso próximo vídeo, faremos uma análise das expectativas para o futuro do Superman no cinema, explorando rumores, teorias e o potencial para um renascimento épico. Não perca essa decolagem para o desconhecido.